Fala pessoal, bom dia. Estamos começando aqui mais uma assessoria live, né? Hoje um dia diferente, aqui a gente está começando uma nova super assessoria, né? Então essa é a terceira que a gente vem fazendo, a gente já fez uma primeira de renda variável, já fizemos uma segunda de previdência, agora temos um novo tema aqui para a gente poder conversar. São fundos imobiliários, tá? Antes da gente poder começar aqui, continue mandando perguntas, a ideia é que a gente interaja realmente com o público. Queria só dar 2 recados rapidamente, né? Primeiro, mantenham-se na programação, tá, pessoal? Hoje, até às 8 horas da noite, a gente terá cada hora um evento diferente, um tópico sobre renda, sobre fundos imobiliários, para a gente poder estar discutindo um pouco mais e aprendendo mais sobre essa classe de ativo que ela é bem recente, né, na carteira dos clientes. Né? E o segundo assunto que eu queria comentar aqui com vocês é que vocês se inscrevam no canal, tá? Então, aqui embaixo da tela, né, tem ali um sino que, se vocês clicar ali dentro, você está dentro já do canal, já se inscreve lá dentro, e você vai receber todo tipo de atualização. Então, pô, Felipe, eu queria ver uma live diferente, eu sei que vocês estão sempre fazendo, mas eu não consigo acompanhar. Se você estiver ali dentro, inscrito no canal, você sempre vai receber esse tipo de notificação, você vai estar sempre bem informado e de olho ali dentro com a nossa equipe, né? Lembrando que a assessoria live acontece de segunda a quinta-feira, das 8 às 8, né? Sempre com um assessor diferente para poder estar explicando, e eventualmente a gente faz eventos diferentes como esse, né? Hoje a gente tem o prazer de receber aqui a Bruna e o Renan, que estão com a gente, né? Eles trabalham aqui na equipe de research, ou seja, eles fazem todas as análises aqui dentro da parte de fundos imobiliários e de outros ativos. Melhor do que eu apresentá-los, eu vou deixar que eles se apresentem, tá, pessoal? Então, Renan, Bruna, muito obrigado, bom dia, obrigado pela participação. Bom dia, Felipe. Bom, só me apresentar aqui, sou Renan Manda, sou analista aqui de fundos imobiliários da XP, da parte do research, né? Então, toda a parte de relatórios, aquela carteira recomendada, tudo isso fica dentro do meu guarda-chuva ali, né? Vou passar para o Bruno aqui. Legal, obrigada, Felipe. Bom dia para todo mundo. Meu nome é Bruno. Desculpa, eu acho que eu te cortei, acho que a conexão deu uma travada aqui, mas bom dia, pessoal. Meu nome é Bruna, eu sou analista dos setores de transportes e shopping, só que para ações na XP Investimentos, né? Então, conversar um pouco com vocês sobre as diferenças principais, né, entre essas duas classes de ativo, principalmente focada em shoppings no meu caso. Legal, pessoal. Bem, acho que o grande ponto é que a Bruna já adiantou o tópico, vamos falar aqui, qual que é a diferença entre um fundo imobiliário e ações, né? Acho que muitas vezes isso confunde, estão no mesmo ambiente, tudo dentro da B3, a gente compra e vende pelo mesmo lugar, mas eles têm tributações diferentes, então acho que aqui a gente tem a oportunidade de entender no detalhe qual que é a diferença entre cada um deles. Pô, nada melhor do que contar com os especialistas. Ah, Felipe, eu queria sempre estar ouvindo o trabalho do Renan e da Bruna, né? Onde que eu consigo? Na página de conteúdos, tá, pessoal? Então, conteúdos.xpi.com.br. Todo o conteúdo que a gente cria está lá dentro. Desde as carteiras de fundos imobiliários que o Fernando estava apresentando antes aqui com o Alexandre, desde a todas as análises de setores de ação, algumas que a Bruna cobra ali também, né? Colocando preço-alvo, qual que é a expectativa das variáveis ali dentro para que ela possa alcançar aquele preço dentro de um período de até 12 meses, tá? Então, pessoal, agora eu queria já começar ali dentro falando um pouco, pedindo a ajuda de vocês, né? Considerando fundos imobiliários e ações, né? Cada um tem vantagens e desvantagens, né? Na visão de vocês ali dentro, qual que é a vantagem de um fundo imobiliário, qual que é a desvantagem do fundo imobiliário perante uma ação específica? Tá, bom, eu consigo começar aqui, né? Vamos lá. Primeiro, só para deixar bem claro o que são as diferenças entre os dois produtos, né? Então, como você falou bem, né? Você tem tudo dentro da B3, né? Muitas vezes você tem tributações diferentes, estruturas um pouco diferentes, né? O que muda, e para dificultar ainda mais, muitas vezes a operação dos fundos imobiliários são as mesmas das empresas, né? Das ações que tem lá. Então, qual que é a diferença entre um e outro, ou se existe melhor, né? Entre um e outro? Na verdade, vamos lá, o fundo imobiliário, ele tem uma estrutura, ele, no fundo, a estrutura financeira dele é um fundo, então, ele tem uma taxa de administração, ele tem toda aquela estrutura de um fundo convencional, só que ele é listado, né? Ele é um fundo fechado, você não tem saques, né? E as cotas dele negociam na B3, tá?
o que muda quando eu comparo isso com uma empresa, né? Uma empresa, ela não tem uma taxa de administração, uma taxa de gestão, ela tem a despesa de pessoal, né, toda a estrutura dela. O fundo, ele tem uma estrutura em que ele não só não paga imposto na operação imobiliária dele, né? Então, ele tem uma eficiência tributária muito boa, né? E ele tem digamos, uma transparência ali em relação às despesas, porque independente do que aconteça no fundo, você sabe o quanto que vai ser cobrado na sua taxa de administração, né? Então, independente quando a gente analisa a empresa, é muito comum a gente olhar como é que ele está controlando o custo, como é que ele está controlando, se ele está pagando remuneração de mais ou de menos, se ele está gastando de mais ou de menos. Isso para o fundo imobiliário acaba sendo menos relevante, porque independente do quanto que o gestor está sendo remunerado, quanto que fulano está gastando com isso, você sabe que vai sair, vamos supor, na média ali, próximo de 1% ao ano, né, do seu investimento, né? Então, ele acaba sendo algo mais previsível, né? Geralmente, quando você tem alguma mudança, ela acaba sendo para baixo. Muitas vezes, quando você tem uma rentabilidade baixa, algumas gestoras, elas têm um fôlego financeiro que ela pode até baixar essa taxa de gestão temporariamente, né? Até tudo se normalizar. Então, ele é um veículo que ele tem uma eficiência tributária melhor, mas qual que é a contrapartida? Ele tem mais amarras em relação à alocação de capital dele. Ele não pode ter dívida, né? Quer dizer, dívida corporativa, né? Você pode fazer no máximo compras alavancadas, mas você não pode se endividar, pegar um empréstimo. Uhum. E você é obrigado a pagar, no mínimo, 95% do seu lucro no semestre, tá? A grande maioria dos fundos acaba optando por fazer pagamentos mensais, né? Porque segurar a caixa, no fundo, acaba sendo pouco eficiente, né, normalmente. Então, geralmente, eles optam por pagamentos mais frequentes, mas o mínimo regulatório é 95% no semestre. Isso já é bem diferente das empresas, que é 25% no ano, né? Então, por que estruturas muito diferentes ali, e muitas vezes você tem veículos em que um fundo imobiliário tem participação em vamos supor, um shopping, em que a própria empresa, que é a controladora daquele shopping, a administradora, é listada também, né? E aí, no final, essa diferença se concentra na estratégia de cada um, né? Como funciona a orientação de cada um? Poxa, se eu tenho muito mais amarras de capital, né? Se eu tenho que distribuir todo o lucro que eu gero, basicamente eu não tenho opção de, se eu quiser fazer um investimento novo, né? Vamos supor, eu quero construir um shopping, eu quero fazer se eu fizer isso, eu vou precisar chamar capital, né? Então, ele é algo mais direto, mas ao mesmo tempo mais amarrado, né? E aí, do lado comparando com empresas que têm um pouco mais de flexibilidade, né? Mas aqui do lado das empresas, até a Bruna pode falar um pouquinho melhor aqui, né? Acho que se eu pudesse só complementar o que o Renan falou, acho que a grande diferença que a gente está falando aqui é essa questão da flexibilidade dos dois tipos de ativo, né? E aí eu acho que eu não colocaria nem como uma vantagem ou desvantagem, eu acho que é mais uma questão de perfil, né? Que o investidor está procurando quando ele está vendo esses dois tipos de veículos, né? Então, como o Renan falou, no caso de um fundo imobiliário, via de regra, você está procurando algo que te dê algum tipo de previsibilidade, né? Então, de fluxo de caixa, de pagamento de dividendo, que é algo que as empresas em geral, embora elas tenham uma política de dividendos, elas não necessariamente vão fornecer toda essa previsibilidade, né? Então, existe um mínimo regulatório que elas têm que distribuir, por elas serem, aí eu digo do meu universo de cobertura, né, por elas serem listadas no mercado, elas têm que distribuir 25% do lucro líquido a cada período, né? Então, isso é o mínimo regulatório, elas têm que, de qualquer forma, distribuir. Só que em termos de yield, isso pode não ser tão representativo assim, e principalmente se a gente está num período, por exemplo, que as empresas estão crescendo mais, fazendo aquisições ou tendo mais gastos, né? Então, acho que só complementaria com essa informação
informação, né? Acho que é mais uma questão de perfil, talvez, do que uma vantagem ou desvantagem, né? E acho que talvez uma das outras diferenças que vale a mencionar aqui é que, no caso dessas empresas, normalmente elas têm stake majoritário nos shoppings que elas possuem, né? Então, a Multiplan, ela tem uma série de shoppings embaixo, ela administra esses shoppings, a BR Malls, ela também administra. Pode ser que alguma empresa tenha um stake minoritário, mas normalmente elas administram um ativo. Então, existe na forma de melhorar a gestão do ativo, né? Então, sob controle dela. É o lado de risco, porque você precisa confiar na gestão da empresa, que ela vai conseguir fazer um trabalho bom de gestão dentro desse ativo, e o melhor dele, né? Seja via corte de custo, melhora do equipamento, retrofits que tragam mais tráfego, mudança de mix, uma coisa muito importante. Então, essas empresas, elas têm esse uso de caixa, né? Que elas não têm que distribuir um montante tão grande do caixa que elas geram, elas também têm essa flexibilidade de fazer a gestão do ativo da forma como elas entendem que é o melhor. Legal. Não, pessoal, acho que deu para poder falar para o público aqui dentro. Acho que a Bruna resumiu bem nessa parte, é uma questão de perfil, né? Acho que complementando ali dentro, acho que ambos caminham até dentro da mesma carteira, né? Se o cliente tiver um perfil para isso. Realmente, quando você está num fundo imobiliário, você tem que esperar ter mais previsibilidade. Logo, você tem menos chances de upside, talvez, né? A chance de valorização de cotas, ela é talvez menor do que uma valorização de uma ação, porque a empresa tem muito mais flexibilidade para poder fazer alguma mudança no meio do caminho e, com isso, trazer mais dividendos que se reflita num múltiplo melhor ali dentro, isso se reflita num valor de ação melhor, né? Claro, né? Acho que é importante ter um pouco dos dois na carteira. Até comentando aqui, vocês já até responderam bastante, acho que a pergunta do Bruno Perestelo, né, que ele falou da vantagem de comprar um fundo versus uma empresa. Por exemplo, XP Malls contra uma Multiplan, Iguatemi, eu acho que vocês conseguiram resumir isso bem nesse sentido, né? Acho que, são business completamente diferentes, tá, pessoal? Quando a gente está comprando um fundo imobiliário, a gente está indo muito para o lado de comprar um imóvel, esse imóvel tem uma receita, ou imóveis tem uma receita referente ao business, né? Você não tem o risco direto daquele tipo de negócio, é um risco indireto do negócio não dar certo, você vai acabar não tendo fluxo. Quando você está na empresa, você está dentro do business empresa, então você tem que estar dentro da mentalidade da equipe que está ali dentro, tocando, pensando no negócio mais para frente, né? Acho que uma pergunta interessante, fizeram duas perguntas legais aqui, né, que eu acho que vale a pena a gente comentar. Uma foi do William, de alguns outros clientes, e uma outra, eu acabei não pegando aqui o nome aqui dentro, que falando de quanto que caiu o IFIX esse ano já, né? A gente viu ali dentro que realmente teve uma queda forte ali dentro dos ativos de renda variável, né? Não sei se o Renan tem essa informação de cabeça agora, acredito que seja em torno de 7% mais ou menos, né, Renan? O que caiu nesse ano, né? Nesse ano, acumulado. Em torno de 27%, né? Ele deu uma recuperada já. Nos últimos dias ele deu uma recuperada. Já janeiro e fevereiro já tinham sido meses de correção, né? Vamos lembrar que no final do ano passado, dezembro foi um mês muito forte, né? Só em dezembro foi, se não me engano, 11%, 12%. Então, teve uma pequena correção aí já em janeiro e fevereiro, e aí agora, março, a gente pegou toda essa crise aí do corona, né? Então, mas eu acho que foi interessante até ver a resposta nos últimos dias das cotas, porque teve uma queda muito abrupta, né? Mas o que muita gente vinha perguntando, que vem falando, é que, assim, diferente de uma empresa, e aí, de novo, a gente volta naquela questão de perfil, né? Uma empresa, como ela não tem um pagamento de dividendo tão robusto, você depende muito mais do que é o potencial de geração de valor dos executivos daquela empresa, né? Se ele vai desenvolver um shopping numa região boa, se ele como é que ele está administrando a questão de endividamento e tudo mais. Então, muito mais a capacidade de gerar valor, né? E lucros futuros, diferente de um fundo imobiliário que geralmente ele tem ativos mais maduros, né? Então, se ele tem um shopping lá que já está rodando, já está maduro, e ele não tem caixa, porque ele tem que distribuir grande parte do lucro dele, então ele não fica segurando caixa para fazer novos desenvolvimentos e tudo mais, né? Acaba sendo você tem um fluxo de dividendo que é muito relevante, né?
e o próprio valor dos ativos lá dentro, né? O lastro que você tem ali. Então, nos últimos dias, acho que ficou um pouco claro que, de fato, assim, o risco no mercado aumentou, a volatilidade aumentou, mas muita coisa ficou descontada, né? Quando a gente olha desconto patrimonial e tal, algumas coisas tiveram um desconto expressivo. É lógico, alguns segmentos vão ser mais impactados do que outros, então, de fato, faz sentido algum tipo de queda, mas eu fico feliz em ver que tem né, assim, já começa a ter um pouco mais de racionalidade e sair um pouco daquele desespero, né? Legal. Até ia perguntar e pedindo também, então, acho que para a Bruna, para a parte de ações serve também falar, e para o Renan também na parte de fundo imobiliário, né? O que a gente tem que levar em consideração na hora de aplicar, né? Aí cada um dentro do seu nicho, aí, no fundo imobiliário ali do Renan, quais são as métricas, o que vocês olham, e para a Bruna, o que você olha na hora que você está fazendo uma análise de uma empresa para poder decidir se realmente ali faz sentido ou não a gente entrar como investidor? Sim. Bom, vou começar aqui. Então, acho que tem duas coisas, né, que são muito importantes. Primeiro ponto é a qualidade do ativo, né, porque nesse setor isso é primordial, né, assim, a qualidade do ativo, a forma como essa gestão é feita é a chave para a geração de valor no futuro, né, como o Renan comentou. Então, esse é um ponto muito importante, qualidade do ativo junto com a gestão, que aí talvez seja uma parte até um pouco mais qualitativa da análise do que quantitativa efetivamente, né? Claro que a gente consegue achar métricas que avaliam isso, mas no geral, principalmente essa parte da gestão, ela acaba sendo um pouco mais uma visão qualitativa, né? E aí, um segundo ponto são as métricas de valuation e como que isso conversa com a qualidade do ativo versus o potencial que ele tem de geração de valor ao longo do tempo, né? Então, algumas métricas que a gente olha, por exemplo, preço em relação ao FFO, que seria, traduzindo para cá, seria a geração, o fluxo de caixa operacional da empresa, né? Então, uma métrica de caixa não é exatamente isso, mas acho que é uma boa forma de resumir. Então, preço em relação à geração de caixa por ação e também o que a gente chama de cap rate, né? Que também é algo que se usa bastante para fundo imobiliário, mas é basicamente o resultado operacional em relação ao valor da companhia. Então, quanto mais baixo esse múltiplo, teoricamente mais caro é o ativo, né? Então, essas são as métricas que a gente olha, né? Tem que ser uma conversa entre essas duas, entre esses dois mundos, né? O mundo mais qualitativo e o mundo mais quantitativo. E também, assim, a gente consegue ver historicamente como que as companhias executaram a estratégia de crescimento delas ao longo do tempo, né? Para a gente ter um pouco dessa sensibilidade de quanto que foi possível gerar de valor. Então, acho que eu diria que são essas as principais métricas. Legal. Do lado de fundo imobiliário, a discussão acaba sendo muito próxima, algumas métricas são um pouco diferentes, né? A gente acaba olhando menos essa métrica que ela comentou de Price FFO, né? O FFO é meio que o lucro caixa ali, né, da operação, mas como a própria contabilidade do fundo imobiliário, ele acaba distribuindo todo o lucro dele e o que conta efetivamente para o fundo ali é caixa, né? Então, a gente acaba olhando muito dividend yield, né? Então, que nada mais é do que o inverso desse múltiplo do Price FFO, considerando que a empresa, que o fundo vai pagar todo o lucro dele, né? Então, de certo modo, é muito próximo a avaliação, e aí nas operações também a gente acaba olhando bastante essa questão de cap rate, que é o quão rentável está sendo aquele ativo versus o valor que você está pagando, né? Então, isso ajuda a dar uma métrica aí, né, uma baliza boa, se o cara pagou caro ou não naquela transação, e olhando o preço de tela também que a gente olha, o preço em relação ao valor contábil, né, daquele portfólio. Então, que é o valor patrimonial, né? Então, as empresas, os fundos, né, eles fazem pelo menos anualmente uma avaliação, né, da carteira deles, do portfólio. Então, você tem uma empresa que faz um laudo ali, né, uma avaliação, e aí, dado essa avaliação de uma empresa independente, eles publicam esse valor já ajustado ao valor de mercado, né, o valor do portfólio deles. Então, quando você tem um desconto muito grande em relação a esse valor contábil dele, pode começar a ficar um múltiplo atrativo, né?
E é um pouco do que a gente está vendo hoje, né? Então, assim, esse múltiplo, esse dividend yield, pode ser que ele sofra agora no curto prazo, por causa, né, da toda a crise, o pessoal não está saindo de casa, tudo mais, então vamos supor aqui que shoppings vão ter um dividend yield muito comprimido aí nos próximos meses, sim, mas não vai durar para sempre, né? Eventualmente, sim, shoppings bons, portfólios bons vão continuar sendo dominantes, né? Então, olhando no ciclo de 2, 3, 4 anos, vão continuar sendo bons investimentos, mas no curto prazo vai sofrer. Então, muitas vezes, se você está olhando um horizonte mais longo, entende que no curto prazo pode sofrer e pode ser uma janela de entrada, muitas vezes olhar esse desconto para o valor patrimonial te ajuda a dar uma baliza ali do do quão descontado está esse valor, né? Então, você tem meio que horizontes diferentes, né? Então, com métricas diferentes. Então, acho que é sempre bom olhar os dois aqui, né? Legal. Bom, a gente recebeu muitas perguntas aqui, né, falando, pô, quais são essas métricas, né? Às vezes, falando ali dentro, a gente tem uma impressão, mas a gente não acaba não olhando. Eu pedi para o Rafael fazer o compartilhamento de tela aqui com a gente, né? E aqui eu estou mostrando a carteira recomendada da XP de março, tá, pessoal? Então, olha aqui tem um pouco das métricas que o Renan e a Bruna falaram, né? Então, uma métrica que as pessoas usam muito, aquela questão para saber, está muito descontado ou não, é o valor de mercado dividido pelo valor de patrimônio, né? O Renan falou, né? Pô, pelo menos todo ano ou toda emissão, o fundo imobiliário tem que chamar uma avaliadora imobiliária, né? E aí vai chamar uma empresa de alto nível, né? Ali dentro das maiores que fazem esse papel, uma Cushman, uma Colliers, né? Para justamente fazer uma avaliação e falar, olha, esse imóvel vale X mil reais, X milhões de reais, né? E com isso, então, a cota vale R$100. Se a cota está negociando a 110, 120, ela está acima do valor de patrimônio, né? Ou seja, você já está pagando um pequeno prêmio para alguém que quer vender para você, né? E isso se distorceu um pouco nos últimos dias, né, Renan? Então, a gente viu muita gente ali dentro fazendo vendas forçadas de fundo imobiliário, talvez por medo em algum cenário, né? Onde o valor ficou menor do que o valor de patrimônio. Era literalmente as pessoas estavam vendendo o fundo abaixo do que foi avaliado o próprio imóvel, né? E aí com descontos de 30%, 40%, né? Até uma reflexão que eu sempre levo para os meus clientes, eu falo, pô, por causa desse cenário, você venderia o seu imóvel, pessoal, por 30%, 40% de desconto, né? A maior 100% das respostas é não, né? Mas acho que é sempre importante porque isso talvez não fique tão claro ali dentro na hora que a gente está falando de fundos imobiliários nesse sentido. Pô, Felipe, Renan, Bruno, onde eu pego essas informações de valor de patrimônio? Os fundos, eles soltam, né? Eles têm como se fossem empresas abertas, quase, eles têm ali dentro relatórios mensais que eles mandam falando sobre isso, e você tem alguns outros sites que você consegue pegar essas informações. Mas numa página de conteúdos que eu estou aqui dentro, conteúdos.xpi.com.br, você tem isso. A outra métrica que o Renan falou é o dividend yield, ou seja, quanto que eu recebo de fluxo, né? Os aluguéis que entram, menos os custos, quanto que isso sobra para mim, cotista? E aqui você tem mais ou menos quanto que foi nos últimos 12 meses por tipo de estratégia. Então, quando a gente fala de fundo imobiliário, né, Renan, Bruno, vocês me corrijam ali dentro, a gente está muito mais de olho aqui, né? O dividend yield é super importante e ele está super em linha com o valor de mercado, né? Ambos andam juntos ali dentro, né? Então, sempre olhem muito essas duas métricas para fazer uma análise, mas não só isso, né? A qualidade do ativo, que nem a Bruna comentou, e a qualidade da gestão são fundamentais, seja para fundos de imobiliários ou seja para ações, tá, pessoal? Bacana. Bem, a gente está tendo aqui muitas perguntas aqui referente a isso, né? Acho que antes da gente passar aqui para a próxima parte, né? Acho que até vale a pena falar, acho que dá para complementar. O pessoal está perguntando quais são os ganhos que eu tenho no fundo imobiliário, Renan? Eu ganho só o aluguel, eu tenho a cota que valoriza dia sim, dia não ali dentro, né? Quais são os ganhos que eu tenho? E, Bruna, esses ganhos eles são compatíveis com o mercado de renda variável ou tem alguma diferença ali dentro? Bom, na estrutura, sim, basicamente você tem o ganho de capital e o dividendo que você vai ganhar, né? Então, do mesmo jeito isso acontece para ações, assim como o fundo imobiliário, mas tem algumas diferenças aqui, né? Então, assim, no fundo imobiliário, a tendência é que, na maioria dos casos, né, o dividend yield ele é mais robusto, né? Exatamente por esse perfil de pagar, distribuir já quase que todo o lucro, né? Então, ele tende a ser mais robusto que uma empresa, e até porque o fundo em si, ele não paga imposto, né, na operação imobiliária dele. Então, ele já tem uma eficiência tributária maior como um veículo, né? E aí, em cima disso, ele tem essa
a obrigação de pagar quase que todo o lucro aí no semestre. Tá? Então, a tendência é que o dividend yield seja mais robusto do que empresas. Como que isso muda? Isso vai mudar o potencial de ganho versus uma empresa? Não necessariamente, depende muito mais até do próprio tipo e perfil da empresa que a gente está comparando, né? E por que eu falo isso? Quando a gente olha o perfil de fundo imobiliário, ele tende a ser mais focado para a renda, né? Então, assim, você capta dinheiro com os ativos, né, e fica recebendo aquele aluguel, né? Então, vamos supor aqui, falar de shopping, o lojista vai pagar o aluguel, né? E o condomínio não vai para o fundo, ele é uma conta separada, tá? Isso é uma pergunta frequente. O condomínio, basicamente, ele vai só para pagar as despesas do ativo, ele fica no ativo, não sobe para a administradora, e a administradora recebe o aluguel. O aluguel, aí se você tira as despesas operacionais ali, taxa de gestão e tudo mais, e o resto, basicamente, é o que sobra, é o dividend yield, né? Então, como que o cotista pode ganhar dinheiro? Ele pode ganhar dinheiro com revisões para cima nos aluguéis. Então, se a gente tem uma economia melhorando, se a gente tem um varejo mais pujante, a tendência é que os aluguéis tenham uma revisão para cima, né? Ele tem, de certa forma, uma proteção contra a inflação, né? Porque os contratos geralmente são indexados à inflação. E aí isso acaba refletindo no longo prazo uma tendência desse dividendo crescer, né? Então ele tem uma certa proteção ali nesse dividendo, e dependendo também, aí a gente está falando mais aqui do nosso benchmark, né? Então esse dividend yield, vamos supor, 6%. 6% é bom ou é ruim, né? Depende do cenário. Então, quando a gente tinha um cenário de juros a 14, é muito ruim, porque você investia no CDB e rendia muito mais. Hoje, num cenário de juros de 3 alguma coisa, né, já é outro cenário completamente diferente. Então, se você investir no CDB, você vai pagar 3, mais vai ter que pagar imposto e tudo mais. Então, no final, você vai estar recebendo próximo de 3% ali líquido, né? Sendo que, nesse caso aqui, se tiver um fundo pagando 6% de dividend yield, já isento de imposto, né, acaba sendo muito bom, né, porque tem um spread bem grande ali em relação ao seu benchmark. Então, como que isso pode mudar? Se esse benchmark ele acabar caindo, né, a barra fica mais baixa, você tem um espaço para valorização da cota, né? Então, isso ajuda também quando a gente fala aqui nessa dependência. A queda de juros beneficiou bastante os fundos imobiliários nos últimos meses, né, nos últimos anos, na verdade. Isso acaba sendo verdade porque o seu benchmark, né, a sua barra ficou mais baixa, né? Então, isso deu espaço para os fundos valorizarem, né, consideravelmente. Então, você tem uma questão de ganho de capital que foi muito relevante, além do crescimento do próprio dividendo vindo de aluguel, né, que é mais ligado com a economia diretamente, né? Eu acho que no lado das empresas, no final, a gente está olhando a mesma coisa aqui, né? Então, quanto que o shopping está gerando de receita ao longo do tempo, quanto que esses custos são controlados ou não, então quanto que isso me gera de resultado. Só que eu acho que a grande diferença aqui é que a gente não está olhando uma métrica caixa, a gente está olhando quanto que isso vai gerar de valor para o ativo, né? Um shopping é como se fosse uma empresa de shopping, né? Esses veículos listados é como se fosse uma carteira com diversos ativos lá dentro, e eles vão ganhando valor ao longo do tempo justamente por essa execução, né? Então, isso que o Renan comentou, você ter revisionais fortes, então você está numa economia que está crescendo, as vendas estão aumentando, então você como shopping, né, consegue ter mais poder de barganha com esse lojista e consegue cobrar um aluguel um pouco mais alto, talvez, né, você ainda consegue um percentual das vendas desses lojistas em alguns contratos, então isso também é uma fonte de crescimento de receita, consegue, eventualmente, ser um pouco mais eficiente na estrutura de custo dos shoppings, dos ativos, e com isso gerar um valor maior ao longo do tempo. Então, no final, a gente está olhando aqui a mesma coisa, só que não sob a ótica do caixa, né? A gente está olhando aqui na ótica da geração de valor ao longo do tempo.
Acho que aqui é diferente, né? A gente não tem um benchmark exatamente para comparar uma métrica uma única métrica, né? Mas eu acho que o que a gente sempre tem que fazer o equilíbrio aqui é justamente nessas duas frentes, né? Então, dado que a gente tem o nível de preço que a gente tem hoje, o que está precificado aqui de melhora na variação anual dos contratos, melhora de margem, como que isso conversa com valuation? Claro que existe diferença entre as empresas, né? Então, como eu tinha comentado antes, uma empresa que tem um patamar de execução reconhecido como o melhor, ela deveria negociar algum prêmio em relação às outras empresas, porque você tem mais confiança, né? Você paga na frente por essa execução que historicamente foi melhor. Então, existe essa diferença entre as empresas, né? Cada uma historicamente negocia num patamar um pouco diferente de valor, seja price to FFO, seja cap rate, mas no geral existe essa diferença. Então, acho que o que eu colocaria aqui é que a ótica é muito parecida, no sentido de que a gente está olhando as mesmas variáveis aqui, né? São shoppings no final, mas de numa ótica diferente, né? Então, potencial de geração de valor ao longo do tempo com isso. E aí também, assim, tem desculpa, Felipe, eu sei que você ia comentar, mas tem também essa questão, a flexibilidade, ela dá esse potencial adicional, né? Então, a empresa, ela pode ter uma posição de caixa muito confortável num determinado momento e encontrar uma oportunidade que pode gerar valor ou não, né? De adquirir um outro ativo, adquirir um outro stake dentro da própria companhia, né? Ou, de repente, fazer uma obra do zero, né? Que a gente chama de greenfield. Então, existe essa flexibilidade e potencial adicional de geração de valor fora o portfólio que já existe, né? Então, fora essa parte orgânica do portfólio. Só que, por outro lado, nessa parte do crescimento aqui, existe muito mais risco também, né? Porque aí depende da visão da empresa em relação a, será que faz sentido construir um shopping nesse lugar? Será que a demanda, de fato, vai ser boa? O tráfego de pessoas vai ser bom? Os lojistas vão querer estar num shopping que está nesse lugar? Ou mesmo a aquisição de um outro shopping que já existe, né? Às vezes as empresas podem ter uma estratégia de adquirir um shopping num valuation barato, justamente pelo ponto de que existe bastante ineficiência lá e um potencial ganho adicional de eficiência por conta da gestão dessa empresa que está adquirindo, né? Isso aqui é um risco também. Será que a empresa vai conseguir executar a estratégia da forma como ela espera? Então, eu acho que são essas as óticas, né, do ponto de vista da ação. Não, legal. Eu acho que você até já foi caminhando para o outro cenário que a gente ia comentar aqui agora, Bruna, que era a questão dos riscos, né? Acho que você deixou de uma maneira simples ali dentro. O risco de um fundo imobiliário é muito diferente do risco de uma ação, né? O poder de uma empresa poder fazer essa mudança, né, do nada, procurar um novo ativo, fazer um novo investimento, partir talvez para um outro segmento ali dentro que seja classe A, B ou C ali dentro de níveis de shopping, traz mais risco, por isso você tende a ter upsides ali maiores, porque ela tem mais flexibilidade, tá? E o fundo imobiliário, ele é muito mais previsível, né, que o Renan falou logo no começo, então ele não vai poder fazer ali dentro novos investimentos sem ter realmente aprovações, ele vai distribuir o caixa com mais frequência, né, ali dentro desse sentido, porque não faz sentido ele ficar com aquela parte, então são produtos diferentes. Então, o pessoal que está assistindo a gente está pensando em entrar em fundo imobiliário, está pensando em entrar em ação, acho que é importante pensar nisso, né? A ação você está virando sócio da companhia, né? Você tem que estar pensando junto com os donos e acreditando nos projetos, né? Fundo imobiliário você está muito mais de olho na renda. Então, se você está pensando em comprar um imóvel na planta, está pensando em fazer uma alocação para poder ter um imóvel para alocar mesmo, ser uma segunda geração de renda, faz uma análise, né? Quanto que você vai ganhar ali dentro, né? Quanto que você vai ter de recebimento de aluguel financeiro dividido pelo valor do imóvel. A gente viu ali alguns fundos que estão pagando 6%, 7% ao ano, até mais, só de fluxo, só de dividendos. E nesse cenário que caíram, né, esse produto fica até mais interessante em níveis normais de temperatura e pressão, né, Renan? Então, você tem chance de ser sócio ali dentro de imóveis que são locados para a Magazine Luiza, para a BRF, enfim, para grandes empresas ali dentro, em modelos de contratos muito mais fortes, né, e com uma diversificação, a partir de uma cota. Né, que na XP a gente não tem custo nenhum para fazer compras de fundo imobiliário para os clientes, então se você vai comprar uma cota, vai comprar 10 mil cotas, indiferente, né, então você consegue fazer esse tipo de gestão e montar uma carteira de dividendos, né, o ideal é que ela não seja só de fundos imobiliários, a gente não pode concentrar o risco, tá, galera? Diversificação é fundamental e comprando aos poucos, preço médio é super interessante. Até alguns clientes falaram que eles entraram aqui no pico, né? Estão com uma perda próxima de 25%, 30%, que nem o Alex falou.
O Josias também está perguntando se é hora de aplicar mais em fundos imobiliários ou ações agora, né? O que vocês acham, pessoal? Você acha que o cenário atual criou oportunidades? A gente tem opções ali dentro que a gente pode realmente entrar? E quais ativos vocês entendem? Não precisa falar o nome de fundos, mas acho que mais setores ali dentro que vocês gostariam hoje, acham que foi mais descontado e a gente tem grandes oportunidades, o cliente pode aproveitar isso se tiver perfil e tiver espaço na carteira. Não, sem dúvida. Acho que assim, essa correção recente, lógico que machuca, né? Muita gente acabou tendo perdas relevantes ali, mas também quando a gente olha o cenário agora, toda aquela discussão de preço descontado e tudo mais acaba ficando bem relevante, né? Então, se você tem, ou se você já tem seus investimentos, ou se você tem recursos para fazer investimentos agora, acho que acaba sendo uma boa oportunidade. Lógico que o mercado, ele no curto prazo, né, ele está volátil, deve continuar volátil nas próximas semanas, né? Então, assim, toda hora sai notícia nova para lá e para cá, que acaba impactando o mercado. Então, assim, talvez um dos conselhos seja não fazer grandes aportes tudo de uma vez, né? Vai fazendo aos poucos, para pelo menos, assim, dificilmente você vai pegar no ponto certo ali, no fundo, né, do poço, para pegar o melhor preço. Mas pelo menos você fazendo compras graduais ali, você consegue ter um médio já mais adequado, né, não vai ser nem o melhor, nem o pior preço, e pegar toda essa retomada de preços que deve vir lá para frente, né? Então, assim, no final das contas, acho que trouxe uma janela muito boa de oportunidades, né? Então, acho que faz sentido sim, né? Dentro lógico que depende do segmento, né? E aí a gente já entra nesse mérito aqui, mas sem dúvida, sim. E aí é só olhar um pouquinho, né? Quem é mais ou menos impactado, né? Quem que é gestora, né? Então, tem um mínimo de histórico ali. Então, eu acho que faz muito sentido, e até só antes de entrar nessa questão assim, de que setor é mais ou menos impactado, acho que a Bruna levantou um ponto interessante aqui, que essa questão de qual que é a capacidade de uma empresa quando ela vai gerar valor, né, dela buscar um terreno, fazer um desenvolvimento e tal, que pode ser que no curto prazo, né, como demora para você construir, você muitas vezes não adianta você chegar na crista da onda, comprar um terreno, vai construir o shopping, porque você vai entregar 3, 4, 5 anos depois, e é outra economia, é outro presidente, é outro tudo, né? Então, ter uma visão de longo prazo nisso é muito relevante. Então, acho que uma vantagem dessas empresas é de você ter uma capacidade de ter ações contracíclicas, né? Então, assim, agora que você está no pico da crise, no olho do furacão, uma empresa que está pouco alavancada, ela pode pegar dívida, ela pode prospectar terreno e comprar agora que está barato, o pessoal está, né, nervoso e às vezes quer vender e é isso, né, ou precisa vender. O fundo imobiliário já é mais difícil, né? Ele tem menos eficiência agora porque para fazer um investimento ele vai precisar ter caixa, ele vai precisar chamar capital, e agora é muito mais difícil, né? Então, mas do outro lado, a vantagem do fundo imobiliário é quando você está com o mercado aquecido. Quando o mercado está aquecido, você tem uma facilidade para captar recursos e, por ser mais eficiente na parte tributária, ele consegue ter uma vantagem na hora de comprar ativos, né? Porque, para ele, a rentabilidade do mesmo ativo, uma empresa que vai comprar ou um fundo imobiliário, para o fundo imobiliário é mais rentável, né? Então, ele tem mais, digamos, gordura ali para queimar na hora de negociar preço, né? Então, você tem uma eficiência de vantagens e desvantagens de cada um, né? De novo, voltando àquela questão do perfil, tá? Mas voltando aqui à questão da quem que é mais ou menos impactado ali, né? Eu vou falar mais aqui para o segmento, que acho que acaba sendo mais interessante para o pessoal. Vamos lembrar como é que funciona a operação, né? Assim, eu vou começar, na verdade, por hotéis, tá? Hotéis depende diretamente da receita das diárias, da locação, né? E essa diária, você paga por dia e você reserva ali 1, 2 dias antes, né? Então, assim, você tem pouca previsibilidade da receita, ela é muito volátil, né? Ela pode ser muito alta durante um dia da semana, muito baixa no outro, durante temporadas, tem uma sazonalidade muito grande, né? E nesse período que está todo mundo em reclusão social, ninguém está saindo de casa, está todo mundo fazendo home office, né? Como a gente aqui. Então,
a movimentação dos hotéis cai muito. Então, de fato, você pode ter um impacto relevante no curto prazo para a receita de quem tem hotel, né? Então, acho que esse talvez seja o impacto mais relevante, e aí, eventualmente, você tem que ou fechar totalmente ou parcialmente a operação do hotel, porque não tem, né, não tem hóspede lá. O outro que acaba sendo impactado, também um pouco menos, mas é o shopping, né? Assim, a gente já viu nas últimas semanas diversas operadoras e fundos imobiliários também que têm a gestão, muitas vezes falando, anunciando restrições nos horários de operação, né? Então, em vez de ser das 10 às 10, vira da meio-dia às 8, enfim. E aí, nos últimos dias, até alguns estados e associações recomendando fechar a operação por completo, né, das lojas, talvez ficando só aberta a parte de bens essenciais, de mercado, restaurante, farmácias, mas a parte de varejo em si, todas fechando, né? Então, qual que é o impacto disso? Primeiro, você tem um impacto direto no fluxo de pessoas ali do shopping, então você não tem receita de estacionamento, você, com as lojas fechadas, o lojista não vende, né? E se ele não vende, ele não vai pagar a receita do aluguel variável, né? Que tem uma parcela pequena do aluguel que ele é proporcional à venda dele, é pequena, mas acaba não pagando, né? E aí, o que está ficando mais claro nos últimos dias aqui é a questão do pagamento do aluguel mínimo, né? Porque já que ele não pode operar, e aí por motivo de força maior, né? Ele eventualmente pagar o aluguel daquilo ali pode ser muito pesado para ele e vai acabar estrangulando ali o lojista, né? Então, as associações e operadoras já entrando em alguns acordos de ou postergar ou não cobrar, né, o aluguel agora de março, de abril, nesse período que tiver fechado, né, as operações. Mas independente disso, acho que não só essa questão de você dar algum tipo de suspender temporariamente a cobrança do aluguel e tal, eu acho que vai voltar a discussão de descontos, né? Porque na hora que voltar as operações, eu não acho que volta 100%, né? Então vai ter toda uma inércia ali para a engrenagem voltar a girar, né, do varejo. Então, até lá, pode ser que alguns varejistas precisem de descontos, sejam pontuais ali, né, de caso a caso, para conseguir ficar com o nariz para cima da linha d'água, né? Então, acho que vai ter um impacto, sim, nos fundos de shopping, né? Então, isso vai ser relevante mais no curto prazo, e aí, ao longo, dependendo de quanto durar isso, né, passada essa crise toda, aos poucos eles vão se recuperando, mas tem algum impacto, sim, né? E aí, os segmentos que são menos impactados, acho que são os de laje corporativa e os fundos de logística, né? Laje corporativa, geralmente você tem um inquilino que são grandes empresas, né? Então, você tem uma empresa que geralmente tem uma solidez financeira maior, né, um fôlego maior, o próprio aluguel é menos representativo dentro da operação, né, dos despesas dele. Então, no máximo, o que deve acontecer é ter algum tipo de atraso, alguma inadimplência um pouco maior, mas eu acho que o principal impacto ali é nas negociações, né? Assim, se você é uma empresa que hoje quer buscar uma área para botar o seu escritório, você não vai buscar agora, né? Espera o furacão passar, né? Até porque se você fechar o contrato agora, você não vai conseguir botar o pessoal para funcionar lá, porque está todo mundo trabalhando de casa, né? Então, você tem que, talvez, pausar um pouquinho nessa negociação, as negociações de renovação de contrato, talvez, né, não seja o melhor momento para fazer, entender como é que vai ser o cenário econômico dos próximos meses ou anos. Então, acho que isso pode meio que atrasar um pouquinho o ciclo de recuperação, mas continua ainda assim um impacto relativamente pequeno para esse setor, tá? E, por último aqui, é o segmento de galpão logístico, que não só ele está menos exposto na operação em relação ao vírus, né, porque geralmente ele não está no meio do centro comercial, né, ele está geralmente no entorno ali das regiões metropolitanas, então são áreas, né, próximas às estradas, que tem menos movimentação, menos avançadas, né, e a operação é menos intensiva também de pessoas, né, tem menos concentração de gente ali.
Então, você tem um risco operacional menor. Em cima disso, uma vez que está todo mundo em casa aqui, a demanda por e-commerce acaba sendo muito mais relevante. Então, está todo mundo pedindo comida delivery, mercado delivery, farmácia delivery, evitando sair de casa e tal. Quando precisa comprar algum bem, também você consegue ir lá no site comprar algum produto que você está precisando, né, já que o shopping está fechado, né? Então, a demanda pelo e-commerce acaba sendo mais relevante, né? E, geralmente, né, quem está com operação de galpões logísticos, grande parte deles são empresas ligadas diretamente ao e-commerce, não necessariamente o player de e-commerce, mas às vezes é o varejista que vende produtos através do e-commerce, né? Você pode ter uma fabricante de sapatos que vende tênis online, né? Você pode ter lá o fabricante de eletrônicos que também vende online. Então, toda essa cadeia ligada ao e-commerce pode continuar ou ter um impacto mínimo ou até eventualmente se favorecer, né? Então, a demanda por galpão logístico, que é essencial para o e-commerce entregar os produtos de forma rápida e eficiente, né? Eu acho que a demanda vai continuar forte. Então, você tem um impacto operacional muito pequeno nesse tipo de operação, e geralmente tem contratos longos, né? E, geralmente, assim, você tem não só o contrato típico, né, 5 anos, mas você tem, muitas vezes, contratos atípicos, que são de 10, 15 anos, né, com inquilinos tem um porte muito grande, muito saudáveis, né, e que conseguem atravessar essa crise, né. Então, acho que o impacto operacional acaba sendo um dos menores aqui, né. Isso falando da operação física. Aí você tem uma família ali específica ali de fundos que são os fundos de papéis, né, que são os fundos de CRIs, que são recebíveis imobiliários, né, que nada mais é um título de renda fixa, né, ele compra dívidas com lastro imobiliário, né, e muitas vezes essa dívida também tem garantias adicionais, né, então, efetivamente, um fundo de CRI, ele tem um portfólio de renda fixa, né, muitas vezes com lastros e garantias adicionais ali que ajudam a reduzir o risco, né, então, a previsibilidade de receita é muito maior, né, e o risco acaba sendo mais baixo, né, pelo menos no curto prazo aqui, o risco da carteira é muito mais baixo, o impacto é muito menor. Né. E aí, do outro lado, você tem, no fundo de papel, você tem um fundo de fundo, né, os FOFs, aí, o Fund of Funds, que são fundos imobiliários que compram cotas de outros fundos imobiliários. Aqui é um pouco diferente, porque ele tem uma carteira que ele é renda variável, né? Então, basicamente, ele faz a mesma coisa que a gente faz, é comprar cotas, né, na Bolsa, né? Então, quando você tem um mercado que está tendo uma correção forte, isso pode trazer algum impacto na capacidade de distribuição de dividendos desses fundos. Não necessariamente vai acontecer no curto prazo, né? Porque ele pode ter alguns investimentos que têm lucros acumulados ali, que não realizaram ainda, né? Então, ele tem uma certa, digamos, uma reserva ali, que ele pode, ao longo dos próximos meses, ir realizando e trazendo recursos, lucro para pagar o dividendo no curto prazo, mas se essa volatilidade e a performance demorar muito mais tempo para recuperar, ele pode ser impactado, sim, na capacidade de distribuir rendimentos, né? Então, ele tem um risco um pouco maior, porque a previsibilidade é mais baixa, né? Você, assim, no final de contas, tentar prever a capacidade de performance de um portfólio de renda variável, né? Então, acaba tendo um risco um pouquinho maior aqui. Então, acho que dos segmentos todos aqui que eu mencionei, acho que os fundos de CRI, os fundos de logística acabam tendo um impacto menor, né? Fundo de lajes também, se você tiver lajes bem localizadas, ativos bons, né, também tem um risco relativamente baixo, né? Mas aí depende da carteira de cada um, né? E aí o fundo de shopping, os fundos de hotéis, provavelmente são os mais impactados, né? Eu não sei se a Bruna concorda aí, principalmente na parte de shopping, né? Uhum. Não, eu acho que se a gente puder até voltar para a pergunta inicial, né, que seria, acho que esse é um bom momento, né, se a gente tem, de fato, alguma oportunidade aqui, dado tudo o que aconteceu e quais são as classes, né, então, acho que definitivamente essa queda recente, ela abre uma oportunidade para diversos tipos de ativos, né, acho que isso não vale só necessariamente para shoppings, vale para muitos setores. Acho que em termos de
como é que eu vou dizer, relevância do impacto, né, ou de tamanho do impacto nas operações, eu concordo 100% com o Renan, assim, dentro da cobertura aqui, a gente tem shoppings, principalmente, tem um pouco de laje corporativa também. Essas empresas, normalmente, elas têm um pouco dos dois, mas, em geral, o shopping é mais representativo na operação. E, de fato, assim, concordo também 100% que shopping, nesse momento, é a classe de ativo que está mais exposta, enquanto lajes corporativas tende a ser um segmento muito mais resiliente, pelo menos num momento como esse. Mas uma coisa que eu acho que eu gostaria de acrescentar aqui é que é bom ter em mente que o que a gente está vivendo hoje também é um momento de muita incerteza, né, como todo mundo está podendo ver, né, isso está sendo refletido diariamente aqui no nível de preço. A gente está vivendo um momento no setor de shoppings, principalmente, que nunca aconteceu, pelo menos não numa história recente, né? A gente nunca teve essa discussão no passado recente sobre aluguel mínimo, por exemplo, sobre isentar o locatário de pagar aluguel mínimo. A gente está numa situação completamente nova aqui. Shoppings fechados. Hoje a gente tem praticamente todos os shoppings do Brasil fechados, com algumas operações abertas. Alguns 100% fechados, outros com farmácia aberta, alguma operação específica que precisa estar aberta. E nesse cenário, né, um dos pontos que a gente levantava bastante em relação ao setor de shoppings até pouco tempo atrás é que tende a ser um setor mais resiliente, justamente porque dentro da pauta de receita dele você tem uma parte lá que é o aluguel mínimo, que é quase que uma receita, seria algo defensivo, né? Uma receita que ele recebe sempre, é corrigida pela inflação, então como o Renan falou, ele oferece esse tipo de proteção. E aí você tem alguns outros percentuais relativos à venda, outras linhas de receita e estacionamento principalmente. Então, o que está acontecendo hoje é que até a linha de aluguel mínimo, ela está passando por algum tipo de discussão, né? E assim, acho que é uma discussão de talvez isentar, suspender temporariamente, que é super relevante para o setor, porque bate diretamente na saúde financeira do lojista, né? E isso, por sua vez, é essencial para garantir que o shopping vai ter uma boa qualidade no longo prazo, né? Então, talvez esse tipo de concessão que está acontecendo agora, né, que gera muita volatilidade, muita incerteza, justamente porque a gente não sabe qual vai ser o tamanho dessa concessão que os shoppings vão ter que dar para os lojistas, ela pode ser muito importante num momento como esse para garantir que esse lojista consiga atravessar esse momento, né, essa fase, esse um mês, né, a gente não sabe quanto tempo vai durar, mas que ultrapasse esse momento e que consiga sair disso saudável e continuar no shopping, continuar mantendo as vendas depois e não gerar um impacto financeiro para o shopping, seja via inadimplência, seja via ter que sair do espaço e aí ocupar esse espaço de novo. Não, pode ser que não seja tão simples assim, dado que a gente está entrando num momento de muita incerteza. Então, acho que a única coisa que eu queria adicionar aqui que de fato, eu concordo que esse movimento recente que a gente teve gerou uma série de oportunidades para os setores, para shoppings também, mas tem que ter em mente que esse curto prazo ele ainda tem muita incerteza, né? As próprias empresas ainda estão tentando entender como que elas vão navegar isso, porque a gente não sabe exatamente quanto tempo os shoppings vão ter que ficar fechados, qual o nível de concessão que vai ter que ser feito, e talvez a gente até, no meio de tudo isso, volte algumas casas para trás, né? No sentido de que vamos voltar a enxergar descontos acontecendo, como o Renan falou, talvez algum tipo de inadimplência um pouco maior, então a gente está pisando em ovos aqui ainda, mas no geral acho que é um setor que, tirando esse momento de curto prazo, que pode ser um pouco desafiador, ele continua sendo um setor defensivo no longo prazo, então isso não vai acontecer para sempre, não vai acontecer o ano inteiro, então você tem uma certa proteção dessa parte de aluguel, você tem um ativo lá dentro, né, esse ativo, se a economia melhora, se as vendas voltam, ele tende a performar bem, principalmente os ativos de maior qualidade. Então, acho que era só isso que eu acrescentaria, e também dentro de uma classe só, por exemplo, shoppings, talvez num momento como esse, num momento de incerteza, os ativos, ou na verdade as empresas que têm ativos de qualidade superior, eles tendem a ser ainda mais resilientes, né, performar ainda melhor, justamente porque às vezes você tem um shopping lá que tem um público consumidor que é menos sensível a essa volatilidade de renda, né, renda disponível, ou ele tem uma renda disponível maior, e por consequência ele vai sofrer menos com, eventualmente, se a gente tiver um cenário aqui de desemprego aumentando, confiança desacelerando, né, então
geralmente, quando você tem um ativo que tem um portfólio de shoppings que é mais resiliente nesse sentido, isso pode ser uma proteção também no curto prazo, né, no prazo de incerteza, num período de incerteza como esse. Então, assim, resumindo, né, tudo que foi colocado aqui, acho que, de fato, a gente tem uma oportunidade, só que existe bastante risco nesse curto prazo, bastante volatilidade, mas aqui eu acho que o Renan deve concordar comigo também, é algo de curto prazo, né, são ajustes que vão ser feitos e são ajustes que são necessários para que a operação rode, né, no longo prazo, que a roda continue girando. Então, acho que é isso. E aí, o segmento de lajes corporativas tem uma dinâmica diferente, né, porque, como o Renan falou, assim, não depende de vendas, um contrato de longo prazo que se firma com uma empresa. O que pode acontecer é que a vacância marginal, ela seja mais difícil de ser preenchida, né, o espaço marginal seja mais difícil de ser preenchido, porque as empresas, elas podem estar segurando um pouco essa tomada de decisão, de colocar novos custos, né, talvez o poder de barganha da empresa que tem a laje corporativa também caia, porque a gente está no momento que as empresas precisam conter caixa, ou segurar despesa, então, mas de qualquer forma é um segmento que tende a ser mais resiliente, né. Então, acho que resumiria dessa forma. Legal. Pessoal, a gente está chegando ao fim, né, aqui do nosso horário, tá? De novo, Renan, Bruna, muito obrigado pela participação de vocês, acho que foi muito rico hoje essa live aqui dentro, acho que deu para tirar bastante dúvidas aqui dos clientes. Eu sei que a gente está recebendo uma enxurrada de perguntas aqui, a gente não vai conseguir responder todas de imediato, tá, pessoal, mas continuem aqui com a gente vai ter na sequência aqui a Cláudia e o Eduardo, né, eles vão estar falando sobre, acho que um tópico que é o tópico que todo mundo pensa, já conversou, já falou com alguém da família, onde o que eu faço? Eu compro um imóvel ou eu invisto em fundos imobiliários, né? Então, a gente vai ter aqui uma discussão bem longa ali para poder tomar essa decisão e poder deixar as ideias um pouco mais claras, né? Nesse sentido. Eu acho que o que fica de lição aqui fica de pontos legais, né? Pessoal, diversificação, não existe uma classe que é melhor do que a outra, elas se complementam dentro de uma carteira. Visão de longo prazo para todas, né? A Bruna falou muito bem, o Renan também falou. O movimento do Covid-19, ele impacta no curto prazo, ele gera essas incertezas, né? Mas se você está investindo ali com uma visão de 2 anos, 3 anos, está querendo fazer isso aos poucos, né? Não de uma maneira somente de uma vez, tenho certeza que você vai colher bons frutos ali na frente, né? A gente não enxerga isso na XP como um movimento de longo prazo, né? É um movimento de curto prazo, essas coisas vão se ajeitar, né? Óbvio que terá impactos, mas por isso que são nesses momentos que a gente tem essa parte de preços melhores. E eu sempre falo isso para os meus clientes. As crises têm 2 pontos iguais em todas elas. Primeiro, elas não duram para sempre. Segundo, elas criam oportunidades. Então, a gente tem que ter um pensamento nesse momento de estar com mais visão no longo prazo. O curto machuca, olhar de dentro essa volatilidade realmente incomoda, né? Mas ter uma parcela destinada a isso para 2, 3 anos vai fazer toda a diferença no seu patrimônio, caso você tenha o perfil para isso. Reforço aqui dentro, pessoal, por favor, se inscrevam no canal, tá? No sininho ali embaixo do lado do sino, participem aqui com a gente, né? E fiquem aqui conosco, tá? Teremos aqui programação de fundos imobiliários hoje até às 8 horas da noite e todos os dias, de segunda a quinta-feira, das 8 às 8, sempre um assessor respondendo as perguntas no formato tradicional. De novo, Bruna, Renan, muito obrigado, um bom dia para vocês, bons investimentos a todos os clientes. Até mais, tchau, tchau. Obrigada, pessoal, obrigada, Felipe, bom dia para todo mundo.